Opa, estamos de novo aqui. Hoje é um dia que a gente fica muito satisfeito, porque nós estamos recebendo um amigo, um recente amigo, um O amigo mais novo mais recente novo, amigo. recente, apesar que eu já conhecia ele É. de algum tempo atrás, acompanho as suas intervenções sobre a questão da engenharia lá direto de São Paulo. Nós estamos recebendo o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, isso. Gonçalves. É português, Português, absolutamente. com certeza. É. Zé, nós vamos começar esse nosso bate-papo, mas antes disso eu tenho que fazer aqui uma Por favor. apresentação. Essa é a Contec Engenharia, é o nosso Barata, que é consultor na área de elevadores. Esse é o Papo de Engenharia, que é a nossa conversa aqui, que a gente começou fazendo, com a proposta de fazer quadros, já estamos com 77 feitos. Só com engenheiros, arquitetos e técnicos. A ABRAIP, Associação Brasileira do Organismo de Inspeção Acreditada, são pessoas que fazem inspeção de gás em locais residenciais e comerciais, faz inspeção predial de gás. E o IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Curso, do meu amigo Paulo Dias, que é um dos maiores especialistas, não sei se você conhece, na área de engenharia de custo. Ele tem até a Universidade de São Paulo, que agora esqueci o nome da universidade que Então, ele tem em São Paulo. você vê o peso da responsabilidade. Verdade. Estou sendo convidado para falar. Para falar em lugar que a gente de peso. É. E a BRAIP, que eu esqueci de dizer, é do meu amigo Jorge Omar, que também é engenheiro, é o presidente da Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás. Bom, Zé, aqui é a conversa para começar, em quase todos os. Eu vou te chamar de Zé, mas se você quiser, pode chamar Zé Manuel, Zé, Marco Antônio, e o pessoal gosta de chamar de Marcão, não tem nenhum problema. O que a gente queria conversar, para a gente ter uma conversa, que a gente tem um estilo aqui já conceitualizado. É que o entrevistado, ou o cara que participar do podcast, ele contar um pouco da trajetória dele, como é que ele aconteceu na engenharia. Então você podia traçar primeiro para a gente fazer, como diria o futebolista, fazer um treino para depois a gente entrar Não, nos assuntos mais eu importantes. nasci numa família de engenheiros. Ah, Meu é? pai engenheiro da Poli e meu tio engenheiro do Mackenzie. Eu fiz Mackenzie. Eu era mais de falar do que de estudar. Então eu fui para o Mackenzie, porque para Poli só ia aquele cara que estudava o dia inteiro. Né? Mas eu nasci nessa Mas não era, família. não era um aluno ruim, era um aluno Não, era mais um para aluno, boa, era um aluno aplicado, aplicado. mas gostava de fazer política, já naquela época dentro da Universidade de Mackenzie. Universidade de Direita, De e direita eu sempre forte. um cara mais olhando para a esquerda. Então sofria algumas consequências disso. Mas isso era em plena ditadura, né, Zé? Eu entrei em 73. Em 75 mataram o Vladimir Herzog, o jornalista, e a minha turma foi festejar a morte do Herzog na rua Maria Antônia, que fica ali do lado do Mackenzie. Naquele momento eu disse, bom, eu não quero isso, era outubro. Eu não quero isso para mim. Tinha entrado com 17 anos na escola, eu estava ali com 19, eu não quero isso aí para mim. O negócio ser engenheiro é isto. Aí tranquei matrícula e fui fazer Casper Libero, fui fazer jornalismo. Mas eu quero cumprimentar também o Roger, que está na mesa ali, que é jornalista, o Cauã, que está por aí, que faz tudo aí, e você, Marco Antônio, e companheiro que não Barata, pôde. Luiz Barata, Barata. um abraço pro Barata que não pôde vir. Que eu até tinha que É, avisar que o Barata não veio hoje. Barata, Barata teve um problema aí desconforto e e tal, não pôde aparecer, mas de Barata, qualquer um maneira, abraço para ele. para ele. Então, Bom, eu estava dizendo como é que foi juntando tudo isso. Naquele momento, a gente aprendia cálculo numérico na escola. Era uma cálculo 1, cálculo 2, análise vetorial, e aquele conjunto de colegas ficava dentro da escola o dia inteiro estudando isso e o Brasil pegando fogo. A gente vivendo um período pós o golpe de 64, mas em plena ditadura. Em 70, o Garrastazu Médici era plena ditadura. das mais radicais. Não, Talvez violentíssima. seja o presidente mais violento que Em teve. São Paulo, nós tínhamos o Sérgio Paranhos Fleury, que Era do o braço DOPS, direito da. da OPAN, Operação Bandeira, enfim. E eu vi aquilo tudo. Falei, não quero. Fui para o jornalismo, fiz jornalismo, depois voltei para a engenharia e concluí a engenharia. E num certo momento eu estava no Voltou colégio. na Mackenzie, voltou para Mackenzie e concluiu. Voltei. Mas eu tinha, antes disso, eu tinha sempre uma ligação muito grande com a área ambiental. Nós construímos apartamentos, nós fazíamos prédios de apartamentos. E Seu pai tinha uma empresa de uma construção. consultora. Eu era diretor lá, meus irmãos, todos nós. E eu fiz na Seus irmãos também engenheiros? engenheiros. Eu convenci, nós somos quatro 4 3 engenheiros, um fez administração de empresa.
E todos fizeram direito, é engraçado, né? Fizeram direito para aprender um pouquinho. Aliás, quanto mais estuda, menos entende o mundo do direito. Mas a gente fez para poder compreender um pouco isso. Mas naquela altura, quando eu estava lá como diretor, a gente construía, eu quero, na minha trajetória, para você entender. Para cada apartamento, a gente plantava uma árvore. Então eu plantei mais de 2.000 árvores. É porque você falou que já tinha uma vertente. Não, você tinha uma vertente ambiental. Mas ali ficou muito forte. A gente lançou que o projeto nas avenidas de São Paulo, a gente construía, tinha que ter árvore. Plantou árvore. Hoje, as avenidas que a gente construiu. Qual é que era o nome da empresa? Era Civiltech. Tem até hoje. Tem até hoje, mas era uma consultora naquela época até grande. Eu cheguei a ser diretor do Secov, que é o sindicato das empresas de habitação de São Paulo. Estranho, o pessoal lá ficava meio desconfortável contigo, né? Lá no Secov. Muito. Você tem ideia, num dia, então, pra você ter ideia da trajetória, olha o que eu vivi. Eu era recém-eleito, eu era o terceiro suplente do sindicato. O Secov é um grande sindicato. É o grande sindicato, é. E depois virou quase uma federação. Depois eu conto detalhes, mas aconteceu um troço interessante. Eu fui lá numa reunião na casa de um empresário, que era o presidente do sindicato, e estava mudando para outro, e esse outro que me convidou para ser diretor. Queria um jovem lá, vamos trazer esse jovem, ele fala bem, ele se referindo a mim, ele fala bem, vamos trazer esse cara para cá e tal. Eu chego lá, converso na Morumbi, bairro do Morumbi. O tradicionalista. Eu converso com uma moça que era copeira da casa. A casa de um grande empresário. 3 andares, um andar inteiro, que era uma sala gigantesca. Imagine aqui embaixo esse prédio. Imagine lá embaixo uma sala desse tamanho. Uma coisa gigantesca. E eu conversando com ela, dizia, eu moro em Paraisópolis, ela me disse. Paraisópolis é uma comunidade grande de São Paulo. Do lado do Morumbi. Do Morumbi. Eu moro em Paraisópolis. Falei, pô, mas... Aí conversei com um motorista, eu também moro em Paraisópolis. Começou a reunião, todo mundo lá, eu falei, o Vakil, que era o presidente, o Abdul Massif Vakil. Falei, Vakil, deixa eu falar uma coisa. Essa gente toda que trabalha aqui, pelo jeito, a maioria mora em Paraisópolis. A gente constrói, vamos fazer praça lá em Paraisópolis, vamos arborizar Paraisópolis, vamos ajudar a fazer creche, fazer escola lá, o que você acha? Se levantou o dono da Sobloco, que era uma grande empresa, Luiz Carlos Pereira de Almeida, que já morreu, o Lucas, e disse assim, você é comunista. Enquanto eu estiver aqui, você não fala mais. Aí eu olhei bem para ele. Isso na primeira reunião? É, a primeira reunião. Era uma reunião informal, porque era na casa do empresário. Ele falou assim, mas você não fala mais. Aí naquela hora, eu tive até uma boa picardia, coisa que não é muito comum em mim. Eu já fico meio irritadíssimo. Mas eu falei, engraçado, o senhor acha isso? Só que tem uma coisa, eu fui eleito, só vai ter que me aguentar, porque eu sou o terceiro suplente e vou assumir. Então o senhor vai me tratar melhor aqui. Mas você tem ideia do mal-estar que você causava no Secov, o que é natural. Criado naquela situação, tá? Então isso na engenharia aconteceu muito. Mas a minha ligação com o meio ambiente veio na questão das árvores. E eu fui me aproximando, mesmo no microfone do rádio, eu na Jovem Pan, eu tinha um programa chamado SOS Planeta. É porque você é jornalista também. E fui radialista há muito tempo. Eu fazia o SOS Planeta, fazia na Jovem Pan esse programa. E olha que a Jovem Pan hoje é tida como uma rádio de direito. Ficou uma rádio absurda. E dirigida pelo meu amigo de infância, que é o Tutinha. Enlouqueceu. E o pai morreu e ele fez esse troço. Louco. E ele me chama de comunista, é outro que me chama de comunista. E eu nunca fui comunista na minha vida. É verdade. Coisa de louco. Quer taxar uma pessoa que tem um discurso que pensa diferente. Eu sei. Mas a gente tem que respeitar. Enfim, nós todos temos limitações, eles têm as deles. E nós todos. Então, falando português claro e direto, isso me abriu a perspectiva, essa questão ambiental, para fazer o meu primeiro livro. O primeiro livro foi Despoluindo sob Trilhos. Eu fiz uma explicação numérica como é que se você mudasse a matriz de transportes, que é hoje muito concentrada... porque você tem uma discussão sobre isso também grande, né? A matriz de transporte é muito concentrada em pneus. E se você... Rodoviário o tempo todo.
Até porque daquela história do Juscelino Lá atrás. construir... Não, mas lá atrás. Hoje não. É. Hoje é porque o monopólio das empresas que se apropriaram da ferrovia no Brasil, eles só deixam passar a carga que eles querem. Então, infelizmente, você tem uma ferrovia que não cresce. Só que o governo... Mas o governo está botando o dedo nisso. Agora eu estava lendo ontem que a Transnordestina está... O Lula percebeu isso, mas ainda tem algumas coisas que depois pode se aprofundar. Claro, vamos lá, primeiro, nessa história sua. Eu vim para esse negócio a paixão ferroviária. Né? Então, o primeiro livro foi Despoluindo sobre Trilhos. É só para te explicar. Claro, não tem nenhum problema. Estamos juntos. Nasci no Brás, em São Paulo, um bairro industrial, bairro cinza. E acho que essa é a minha paixão pelo verde, porque aquilo era muito cinza, um bairro, uma população. Nós tínhamos todos ali, italianos, portugueses, gente, sírio-libaneses, etc. E a gente se dava bem ali. Mas era um povo, a gente olhar para a parede o dia inteiro, né? E aquilo foi me despertando. Mas é isso, em poucas palavras é isso. Quer dizer, de alguma maneira, a primeira, uma coisa interessante, que você teve um trabalho na engenharia forte, quando você começa. Mas na área de construção civil, que você é engenheiro civil, lá em São Paulo. Então aí você tem essa... Mas você também prorrogou seus estudos. Você não ficou só... Não, você também fez algumas coisas para se aperfeiçoar. Mas tudo com muito sofrimento, viu? Porque é o seguinte, eu gostava de escrever. Mas eu era tímido, por incrível que pareça. Você vê um cara falante como eu era tímido. Naquela época eu tinha receio de escrever. Receio de escrever. Então, vai dar errado. Era porque a pessoa te disse que você... Engenheiro não escreve. Mas você já... não escreve, porque... a gente vem de um outro tipo de coisa. De um outro tipo estranho naquela época, né? E ali eu fui desenvolvendo essa vontade de escrever e falar. Tá? Falar no rádio e escrever. A gente foi desenvolvendo. Hoje eu estou com 17 livros. Esse livro... O último agora você vai... Veredas Amazônicas, nós vamos lançar na COP30. Sempre conectando a questão ambiental com a questão logística do país, a questão de transporte. Eu sou engenheiro civil, depois eu fiz mestrado em engenharia mecânica, estudar termofluidomecânica, depois te explico que loucura foi essa, estudei turbinas e tudo mais. Você queria ser engenheiro aeronáutico? Não, foi uma coisa incrível, depois te conto. Eu estava na COP aqui no Rio, depois te conto essa história. Mas eu fiz engenharia mecânica e depois eu fiz doutorado em produção. E aí, eu aprofundar um pouco mais, eu fiz um pós-doutorado em Portugal, no IGOT, que chama Instituto, até quando eu falava há pouco para o Roger, aqui na mesa, ele pensa em fazer alguma coisa em Portugal, eu falei, eu apresento a turma lá. Você sabe que tudo é muito de relações pessoais também. Essa vida a gente só precisa dos amigos. IGOT é um instituto de geografia e estudo do território. Tá? E os portugueses tratam isso com cuidado. Então, eu fui estudar com eles a questão ferroviária da Europa. Então, eu conectei tudo isso. Então, esse engenheiro aqui virou um engenheiro de assuntos gerais. Assuntos gerais. Mas de qualquer maneira, diga-se passagem, você teve uma iniciação na questão da engenharia civil construindo. Sim, muitos prédios você construiu em São Paulo. Lá. Construiu muitos? Fizemos muitos. Muitos, A construtora foi uma... Ficou muitos anos você trabalhando lá? Você ficou quantos anos na construtora? Uns 20 anos. Mas eu tô com 70, né? Eu fiz 70 anos agora. O tempo passou, eu não vi. Não vi. Não se eu também não. Eu tô achando que não passou. Eles são mais jovenzinhos. Mas eu acho que não passou. Eu acho que não passou. Porque ainda andou muito rápido. Aí eu falo que se até os 40 vai devagarzinho. Depois dos 40 em diante passa voando. Quando você tem 20 anos, você quer fazer. Olha lá, o Cauã. Você tem 20 anos, você quer passar rápido. O Roger. Você quer passar rapidinho. Depois que você vai para os 40, fala, porra, precisa recuar. Passar rápido, segura esse negócio. Mas me diga uma coisa. Bom, a tua trajetória é ótima, mas tem uma coisa que eu vejo a tua discussão, a discussão trabalha um pouco nessa questão que a gente pode falar agora, nessa questão do transporte, que você se dedica a uma discussão sobre ferrovia. Sim.
que não é, tradicionalmente, não é uma discussão boa para o Brasil. O Brasil não discute. Bom, quer dizer, a gente acha que na Europa, nos Estados Unidos, é ferrovia para tudo quanto é lado. Mas como é que é A isso? ferrovia tem um negócio interessante. Todo brasileiro gosta de ferrovia sem ter vivido a ferrovia. Ah, é? É engraçado. O cara não viu, mas ele vai na Europa, ele anda de trem. Anda de trem. Ele chega aqui, ele tem que andar de carro, ônibus ou avião. Não. Ou, eventualmente, barco quando está em barco. Mas ele não tem trem. Nós não temos ferrovias de longa distância transportando passageiro. E também não temos ferrovias de longa distância transportando cargas. E quando temos para os portos, para exportar commodities. Nós não temos uma integração entre a indústria brasileira e o transporte que não seja por pneus. Nós não construímos centros de concentração de carga e centros de distribuição de carga nesse país. Então nós não temos um projeto nacional que veja isso de uma forma diferente. Por quê? Primeiro foi o rodoviarismo, porque o Juscelino quis fazer em 5 anos, não é? É. Que não tinha feito em 50. Então vamos lá, vamos fazer a conta, fez. Mas construiu Brasília usando a ferrovia, inclusive. Depois abandonou a ferrovia. Traiu a ferrovia, mas ele usou a ferrovia para levar material, mão de obra, tudo lá para Brasília. Porque o lugar era inóspito. É. Agora, o que acontece que havia até razões históricas de fazer um rodoviarismo, a gente até entende isso, daquela composição. Mas por que insiste nisso? Não, hoje não é mais o rodoviarismo, hoje é o ferroviarismo. Eu vou usar uma expressão, vou cunhar uma expressão aqui. É o ferroviarismo bandido. Porque o que hoje a gente tem são algumas poucas empresas que dominam o setor ferroviário. E nós criamos um sistema de concessão vertical, tecnicamente a gente chama de concessão vertical, onde a concessionária cuida do trilho, diz quem passa, quem não passa por ali. Ela cobra uma tarifa que ela acha que é X, Y, e na verdade ela quer impedir que um concorrente passe por ali. Mesmo que ela diga que ela quer muita carga passando, que ajuda, não é verdade, porque o direito de passagem não é utilizado de uma maneira correta. Então o que nós temos no Brasil é um monopólio privado. Nós tínhamos um monopólio estatal. Não. E rompemos esse monopólio, criando um monopólio com essas empresas que receberam concessões verticais. E nós defendemos a concessão horizontal para o operador independente, que vai operar o trilho, mas que o Estado com E maiúsculo, Estado brasileiro, cuide do trilho. Mas o Estado brasileiro foi praticamente No passado. No passado foi Nós tínhamos a rede administrador da rede ferroviária e não era pequena. Só que não, a rede ferroviária em São Paulo, a FEPAS, etc., em Minas, muita coisa. Mas isso muito mal foi sucateando. Como havia o rodoviarismo forte, não tinha... Você acha que foi um projeto político para destruição? Como é um projeto, como foi esse projeto mais recente, destruir as empresas brasileiras à época do Lava Jato. Da Lava Jato. Exatamente. Em vez de combater quem tinha feito a bobagem, combater as empresas brasileiras. E aí destrói a engenharia. Pois esse é um projeto que vem de fora para dentro. Não havia interesse de manter o Brasil um monopólio ou uma colônia, digamos assim, uma forma só de exportação de minério de ferro, soja, milho, açúcar. Assim só commodity para poder. Commodity. Está errado. Agora as pessoas estão começando a abrir os olhos para isso. Só que a ruptura do sistema não é tão simples. Entre olhar, entender e modificar, tem uma distância. É tão grave que o rodoviarismo pressiona o governo no sentido de encurralar o governo quando o governo não atende algum tipo, né? Tipo greve dos rodoviários. O ministro Renan Filho, que é um ministro que eu tive uma boa impressão inicial, governador lá do estado dele, né? Ele recentemente favoreceu um esforço rodoviarista em detrimento da ferrovia. Um trecho importante, porque dizem as más línguas, eu não fui investigar isso a fundo, eu tenho um certo receio de afirmar categoricamente, que está pagando conta do passado do governo dele, atendendo interesses rodoviaristas e não ferroviaristas. Ele assumiu, colocou uma secretaria de ferrovias, que foi o presidente da República que pediu, que é o Leonardo, que é o coordenador dessa secretaria. Isso avançou muito bem, está avançando, mas
há problemas. Você sabe que você me lembrou uma frase do Luiz Fernando Veríssimo agora? Diz que no Brasil o fundo do poço é só uma etapa. Pois é. Luiz Fernando, grande cara, né, que Grande cara, infelizmente faleceu. faleceu. E eu me lembro, o Luiz Fernando Veríssimo e o Otto Lara Hum, Rezende se comunicavam, hum, não de uma forma oficial. hum. E um dia eu me lembro que o Veríssimo fala para um amigo nosso, ele estava com 80 anos agora. 88, 87. Bem mais velho que a gente, Isso. mas nós tínhamos alguns amigos à distância, assim. E a filha, inclusive, mora no bairro onde eu moro, em São Paulo, a Lúcia, enfim. E ele pega e diz: terra que dá um Otto Lara Rezende, que é São João del Rei, não dá mais que um Otto Lara Rezende. Porque o Tancredo nasceu lá. E o pessoal endeusava o Tancredo. Mas ele achava que o Otto era melhor, né? Porra, o Otto era brilhante. É verdade. Quem sacaneava muito o Otto era o Nelson Rodrigues, né? Sim, Nelson Rodrigues. sim. Mas aí você está contando, para a gente não devagar aqui, você está contando essa questão da ferrovia que parece que o governo Lula está retomando uma discussão. Está retomando, mas há um esforço muito tímido. grande. Não, eu não diria tímido. As amarras são muito grandes. O presidente, ele gosta de ferrovia. Ele gosta de ferrovia. Ele foi o cara que a Ferrovia Norte-Sul só andou porque ele quis que andasse no governo dele. Então, a Dilma foi que inaugurou, mas foi ele que fez andar no governo dele. Ele gosta de ferrovia. Só que as entranhas, as amarras, são gigantescas. A Ferrogrão, por exemplo, que é uma ferrovia importantíssima, não sai do papel. Fica lá uma discussão ambiental. Nós não somos contra a discussão ambiental. Você vê, eu sou um cara, eu sou um ambientalista. Eu sou engenheiro de meio ambiente o tempo todo. Defender o meio ambiente. E, pelo contrário, o meio ambiente favorece, porque cria dificuldade e você faz um projeto melhor. É burrice falar, não quero fazer, não quero saber do meio ambiente. Eu acho que eu tô contigo. Eu digo assim, na verdade, a engenharia veio para atender a demanda da sociedade. Atende a demanda. Se aquela demanda não cumprir um papel ambiental, a própria engenharia vai buscar instrumentos para resolver aquele outro problema que foi causado. E não é fazer favor. É obrigação, né? Porque a pessoa tem que entender isso. Agora, você perguntou da minha trajetória, eu fiquei lembrando aqui, falando com você, lembrando Não tem problema. Num certo momento da minha vida, eu era recém-formado. E aí, um cara tinha muita formação de engenheiro e não tinha mercado de trabalho no meu tempo. E os meus colegas, eu tinha porque não tinha uma consultora. Nós até empregamos alguns colegas meus de engenharia, o Gré, o João Lobo, e outros meus amigos até hoje, do Mackenzie, trabalharam com a gente na construtora. Mas o que aconteceu naquele momento é que um cara, engenheiro, para mostrar que não tinha mercado de trabalho, lança na região da Avenida Paulista. Hoje é a Faria Lima, que é importante, naquela época era a Paulista, o engenheiro que virou o Sul. Escreveu a placa da loja. E aquilo foi chocante. Eu ali comecei a me interessar pelas questões políticas da engenharia. Aí por isso que depois, uns anos depois, acabei virando candidato ao CREA 2 vezes. Escrevi um livro chamado Engenharia em Chamas. Naquela época eu fiz outros trabalhos. E aí, a minha ligação com a engenharia, quando a gente discute o PL, por exemplo, esse PL que foi discutido, PL o PL é o 1024. 2024. 2024. De 2020. Que é um PL, diga-se de passagem, do ministro da Economia, lá do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes. Da época do Paulo Guedes. Para substituir a Lei 5.194, uma lei muito antiga, já ultrapassada. Que nós concordamos que tem que ser alterada, mas vamos combinar. Não desse jeito. Não desse jeito, porque eu acho que as coisas têm que vir de baixo para cima. Quando o negócio vem de cima para baixo, uma imposição, eu fui conversar com o deputado Rogério Correia, lá de Minas Gerais. É o relator. É o relator. E muito simpático. Sempre mineiro é muito simpático. Pessoal é muito educado. Educado. Eu tô no meu 3º casamento, minha segunda mulher era mineira, e eu fiz mestrado lá em Itajubá, Minas Gerais. Em mecânica. Então, essa turma de mineiro, eu sempre olho para os mineiros e falo, eu também gosto de pão de queijo, eu também gosto de... mas vamos com calma aqui, companheiro.
Porque eles vêm com uma conversa Hum. que não dá, né? Tem coisas que a gente tem que assistir. Por que eu estou falando isso para você? Na nossa engenharia, na política da engenharia, nós temos muita vaca de presépio. Vaca de presépio, aquela vaquinha que é mais novo, aquela vaquinha que fica no presépio só fazendo assim. Ela tem uma molinha na cabeça, ela fica fazendo assim. Não dá. É Nós verdade. temos que ter gente na engenharia que tenha coragem de dizer não para muita coisa. E tem muita coisa errada que vem acontecendo há muito tempo na engenharia. Pra você ter ideia, nos últimos tempos, nesses últimos 8 meses, eu entrei com 7 solicitações oficialmente ao sistema Confea-CREAS, no portal da transparência. Das 7 solicitações, eu até anotei aqui para Vai facilitar, facilitar, para não esquecer. 5 foram negativas formais, uma, Você estava questionando o quê, né? Nessas coisas. você pode imaginar, eu vou te ler aqui, por exemplo. Primeiro, o relatório de teste do sistema eleitoral. Foi feito recentemente um estudo para testar o sistema eleitoral do Confea-CREAS, que é um sistema que a gente tem muita preocupação. O que aconteceu? Negaram as informações que nós pedimos e a explicação foi o seguinte: olha, a empresa contratada para o teste não pode falar o que acontece no teste. Esse é um pequeno exemplo. Pesquisa interna do Confea com a Quest. Não sei se vocês viram isso. Mas não vi com essa pesquisa, procurei essa pesquisa. Não mas acho, eles não... divulgaram É isso. onde essa pesquisa? Situação diferente dos outros pedidos, a pesquisa não foi negada. Eles deram a informação, mas os dados foram entregues de forma fantasiosa, em formato de apresentação comercial sem aprofundamento técnico. Que pesquisa é essa? Eu vejo o Vinícius falar dessa pesquisa, Pois é, mas você foi acessar Não, ela. então, pesquisa sem informações necessárias, porque a ideia do CREA, do Confea, era que fazendo uma pesquisa você ia projetar o futuro. Só que a própria Quest respondeu ao meu questionamento, dizendo que o objetivo central de detectar tendências de crescimento que eles queriam fazer não é atingido, porque o questionário não chegou a esse ponto. Eu vi bem? Eu vi. O questionário não chegou a esse ponto. Coisa... Processo do DataPrev. Contrato com a DataPrev para o fornecimento do sistema eletrônico de informações. Alegaram segurança e infraestrutura tecnológica. Processo, tem uma série aqui. Processo, o número, tudo assim, 10 milhões de reais. O que custou 10 milhões de reais? Um processo para desenvolver um sistema de registro único dos Registro 10 milhões. Motivo da negativa. Mas Deus me livre, desculpa. O Zé Manuel, eu vejo você. Eu sei, eu vejo. Pode continuar, eu vejo você batalhando, mas o Vinícius, que é o nosso presidente do PEA, ele é de São Paulo, ele se projetou em São Paulo, ele cresceu em São Paulo, e eu não vejo uma grande força política contra ele em São Paulo. Até quase deputado federal ele foi, viu? Você viu que eu disse há pouco que tem muito dinheiro que é vaca de presépio? Tem muito colega engenheiro, conselheiro do CREA de São Paulo que é absolutamente incapaz de reagir. É incapaz de reagir. Mas são 300, né? Mas é incapaz de reagir. Por quê? Se criou um sistema amarrado com as associações de engenharia. Então, a Associação de Engenharia da cidade do interior tem assento no conselho. As escolas de engenharia têm assento no conselho. Só que o sistema que foi montado é um sistema de uma maioria das associações o tempo inteiro. Associações que dependem de verbas do sistema. E aí começa um jogo de interesse. E não um jogo de interesse pela categoria, ou pelas diversas categorias profissionais, mas pelos interesses de abastecer financeiramente essas associações. E essas associações são instrumentos de poder. São instrumentos de do poder presidente para manter isso. A gente denuncia isso. A Engenharia em Chamas é um livro que a gente publicou, eu te mandei aí, depois você vai ver, tem um arquivo digital. A gente anuncia isso.
E eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu tenho provas disso. Tem provas. Eles criaram mecanismos de facilitar a vida de algumas associações. Nem todas Você são acha que essas ruins. coisas dessas associações. Você sabe que eu defendo associações. Não, nem todas são Né? ruins. Do Rio eu Sabe? defendo todo. Mas eu tenho certeza que se as associações foram encharcadas de Cooptadas. dinheiro É. para poder ser cooptada a votar, aí eu acho que é O difícil. problema é esse. Aqui no Rio tem menos associações Menos, de eu São sou Paulo. muito menos. O estado de São Paulo é maior. É. O que acontece é que se a associação tiver fazendo um trabalho para a sua região, Você reconhece que. você reconhece que isso é bacana. Para o engenheiro que tem a capacidade de ser utilizado no dia a dia, e que a associação vá lá e brigue com o prefeito da cidade quando ele não emprega o engenheiro, quando ele faz Questões lá. urbanas, questões E ambientais. coloca lá o pesquisador, Hum. coloca lá outras, né, outras figuras que eles inventaram para não pagar o salário Para mínimo não falar profissional. Isso, analistas. analistas, outras coisas que eles inventam. Hum. E você tem a associação aguerrida, independente, a gente aplaude. Nós Eu estamos- presidi uma associação no Guarujá. Eu presidi a Ah. associação no Guarujá. Eu moro no litoral de São Paulo e em São Paulo. Eu presidi a associação. E era uma associação aguerrida. A gente enfrentava. Né? Agora, quando você vai aceitando as coisas de uma maneira. É mais ou menos como. Antigamente a gente ouvia dizer que o cachimbo entortava a boca, não é? É. O uso do Cara, cachimbo. Né? eu tenho a impressão que essas associações, nem todas, muitas delas, inclusive, são pequenas e recebem verbas astronômicas, desproporcionais. Quando você pega Mas isso não tem o associações. Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, primeiro que é uma autarquia federal. Então você tem que trazer para o Tribunal de Contas da União. Da União. Você não tem isso na nossa região. Trazer. E tudo acaba aqui. E não é brincadeira. Eu tenho representações e mais representadas. Estava listando algumas para você aqui. Posso te dar outras informações Claro. aqui. E tem tudo isso com número, etc. Agora, o que eu acho que a categoria precisa sair dessa mesmice, desse lugar comum. E achar que está tudo resolvido quando não está tudo Tem eleição resolvido. ano que vem. Vai ter Agora, eleição. em abril, já tem Eles que ter me o presidente. perguntam, eles Apesar ficam do me PL perguntando. 24, já deu para prorrogar, mas segundo o Marco Túlio que teve aqui, Aliás, parece ele- que não vota esse ano. O PL 1024 não vai avançar. Aliás, o Marco Túlio é de Minas, assim como um abraço o Marco Túlio, como é o deputado Rogério. Né? Aliás, foi o Marco Túlio que organizou uma reunião lá e eu fui para participar dessa reunião na Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: as pessoas estão vendo as coisas, mas elas, talvez tenham aprendido muito mal. A nossa geração, minha, sua, Marco Túlio, outros tantos, nós pegamos o período de golpe militar e não se fazia política. A gente fazia conta. Nós fazíamos um cálculo. E ser engenheiro era fazer conta. E não. O engenheiro tem que ser um cara conectado com o dia a dia, com a vida política, do seu país, do seu mundo, Você etc. sabe que o Gabenon, o professor do Sindicato de Engenheiros, a gente discutia isso. A gente achava que o engenheiro tinha que saber meio ambiente, todos. Tinha que saber sociologia, todos. E tinha que saber português, todas as engenharias Sim. tem que ser Mais tinha que ser humanas. treinado, mais Tem que humanas. humanizar isso. Humanizar isso. Só que nós somos de uma época, de uma geração, como pegou o golpe militar pela proa, o golpe militar inibiu A discussão política. essa discussão. E eu ainda venho de uma escola da Universidade de Mackenzie, Pior ainda. Mackenzie, pior ainda, muito de direita. E a turma, quando mataram o Herzog, eu contava para você um pouco aqui, eu entrei em 73, com 17 anos, eu tinha 19, mataram o Herzog em 75, em outubro, a turma foi festejar a morte do Herzog. Festejar a morte do Herzog. Já compraram rojão e falaram, um comunista a menos. Eu tranquei a Vamos matrícula. combinar que isso é uma merda. Uma merda, vamos falar português. Eu tranquei a matrícula no dia seguinte e fui fazer jornalismo. Por isso eu sou jornalista formado pela Casper Libro, trabalhei em rádio um tempo, trabalhei no Estadão, inclusive, durante algum tempo. Até tem minha emissora de rádio. E aí eu fui para o litoral com a emissora de rádio que a gente
uma rádio antiga que só transmitia. Eu, corintiano fanático, Fanático. que frequenta o clube, Como é que é o só nome? que O transmitia. nome da rádio? A Rádio era Atlântica de Santos, só Atlântica de transmitia o Santos. Ah, só transmitia Só essa. transmitia o Santos, porque eu tava lá. Atlântica não de tinha- Santos, né? Só tinha o Santos. E É. eu fiquei até amigo dos diretores do Santos, dos jogadores e tal, mas um dia gritei gol lá na Vila Belmiro, não contra Do o Corinthians, Corinthians, não. a favor. A favor. O Santos com outro time qualquer, gritei gol do Santos. No dia seguinte fui procurar psiquiatra, choque elétrico. Não. É Porque inadmissível. corintiano, né? Não, Corintiano é inadmissível. corintiano, Não como dá, diria. eu sou o corintiano que frequenta. Roxo, né? Eu faço parte Do clube. do dia a dia do clube. Não fui conselheiro, porque eu era conselheiro do CREA, candidato ao conselho. Eu fui conselheiro há muitos anos atrás, era candidato à presidência do CREA e eu achei que eu não podia. Mas eu Mas na acho próxima, estamos lá. do Corinthians ou É, do CREA? do Corinthians. Do Corinthians e do CREA. Não, do CREA eu não sei, porque o CREA, Eleição é. eu gostaria. Falta 7 meses, 6 meses. Mas eu gostaria de ver uma oportunidade de oxigenar isso. Essa é a minha discussão. Mas eu não vejo isso. É. Lamentavelmente. Mas Porque é uma Mano, covardia crônica. Você só oxigena com coragem. são 1,5 milhão de. 1,2 milhões de dinheiro no Brasil. O dinheiro, quer E dizer, o dinheiro que isso rola são 5 5 bilhões. bilhões de reais. É muito dinheiro. É porque o Paulo Guedes queria pegar o dinheiro dos conselhos, né? Pois Disse é. que Aliás, esse PL surgiu com ele. com ele, verdade. Né? Ele achou brilhante. Brilhante, né? Esses caras são brilhantes. São Também. brilhantes, a cabeça de pinico que eles têm. Acharam que podiam fazer Brasil das avessas. E não conseguiram, felizmente. Agora, o que eu acho, talvez eu tenha que ser candidato de novo. Ah, é? Você acha Eu que... disse para minha família que eu não seria mais candidato. Eu sou avô de 2, estão vindo mais 3, eu seria avô de 5, e assim. Tive 2, já são corintianos. Eles vão nascer agora. Já são gêmeos. São gêmeos. Todo mundo Já é vai nascer corintiano lá. corintiano. Todo mundo é corintiano lá. O que eu puder. O Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, o que puder, Corinthians. vai. Agora, eu te dizia. Que você acho que vai sair candidato de Não novo. sei, porque eu tô achando que o espaço. Não, eu já estava aposentado disso. Já fiz a minha contribuição, já escrevi livros, já debati, já fiz ação agora, popular, fiz agora nesse questão. momento e fiz anteriormente, me reuni com... Mas você vai sentindo, por exemplo, o Sindicato de Engenheiros de São Paulo, onde eu participava, virou uma coisa naftalínica. Assim, não se renova. O presidente do sindicato está lá há mais de 20 anos. renova as estruturas dos sindicatos, Eles inventaram, dos clubes. Porque eles inventaram um jeito de manter tem o poder. dificuldade de Não, eles inventaram um jeito matemático de manter o poder. Matemática. é muito- Matemático. Tem uma justificativa. Matemático ou matemático? Eles inventaram assim, tem que ter uma chapona de 400 nomes. Quem consegue sentar no poder, botar 400 nomes. O que tá, fica sempre, Fica porque lá, toda não hora tem tem jeito. 400. Então, lá, Para isso botar outro. não oxigena a engenharia. E eu participava. Eu fui homenageado pelo sindicato. Eu tenho muita gratidão. O sindicato me homenageou num certo momento pela luta pelas ferrovias em 2017, eu acho. Tá? Então, eu tenho essa gratidão a eles, mas eu vejo que ali também não vai para frente. Não fica essa coisa. Eu vejo outras instituições de engenharia também muito rançosas. Eu tenho. O que você acha? Eu tenho assim. Eu acho que eu acho que devia ter cotas lá. Cota para Nil, cota para dentro do plenário, para poder a diretoria ser eleita como presidente. Eu acho que isso é difícil, é impossível. Olha, Esse negócio de escolher a diretoria. A diretoria não tinha que acho ser. impossível. Né? O que nós temos, nós mais experientes ou mais velhos, nós temos que incentivar essa molecada que está chegando a ocupar o espaço político. Mas uma coisa que a gente tem que dizer para todo mundo de forma clara é que não se crie uma expectativa que imediatamente as coisas vão se resolver. E não vão. Há muito tempo o jogo está viciado. Há muito tempo se faz um jogo podre, onde o interesse do engenheiro e da engenharia nacional, agrônomo, em todas as demais modalidades, é colocado na lata de lixo, não colocada no nível que tem que ser colocado, num alto nível. A gente falou aí das empresas que quebraram, que foram sacaneadas durante a Lava Jato, por exemplo. Qual foi a reação desse segmento? Quase nenhum.
Alguns Quase até acham, nenhuma. alguns até acham que Até vai aplaudiram. aplaudir, né? Porque burramente entenderam que isso era um combate à corrupção. Corrupção, quando Porque na verdade era uma destruição que eles estavam querendo. destruição da engenharia nacional. Então, nós temos agora, quando a gente levanta isso e quer trazer os jovens, essa é a maior dificuldade. Porque o jovem, ele quer resolver rapidamente. E nós temos que dizer para ele o seguinte: você não vai resolver rapidamente. A vida política ou econômica não é uma linha reta ascendente. Tem altos e baixos. E quando o sujeito está subindo, ele diz, opa, que bacana. Mas quando ele tem que perceber que houve um tropeço e que ele tem que ter persistência e continuar na luta, é nessa hora que você tem que chegar com mais experiência e dizer, calma, a luta continua, vamos em frente. Porque senão, o pessoal joga de lado, diz, Isso aí. não, Agora, abandona. você me diga uma coisa assim, nessa bate-papo nosso, tem uma coisa que é interessante. O que a gente tem, que a gente tem, é que os meninos não querem estudar mais engenharia. A escola de engenharia está com evasão muito grande, Zé. Isso é, os professores que têm vindo aqui têm dito isso. É necessário mudar o currículo da engenharia, porque a engenharia é um currículo tão formal que às vezes não atende à expectativa do garoto que está indo lá. E com razão. O currículo nosso é burro. Eu fui professor, eu fui diretor da Unip, a Universidade Paulista, lá em 2 campos da universidade. A gente, quando você conversa com o jovem, ele te ensina mais do que você vai ensinar pro cara. Sala de aula tem isso. Você vai pra sala de aula achando que você vai fazer É uma troca. mais do que troca, é um intercâmbio que vem muito mais do aluno pro Aluno, professor. Só que o professor tem que ouvir. Então, nós temos um currículo engessado, emburrecido. Agora, você tem um CONF que não conversa com o Ministério da Educação, porque o Ministério sabe que tem gente ali que não merece muito respeito. Eu quando faço uma crítica violenta, forte, mas à pessoa na função pública. Não faço um ataque pessoal. Não me interessa se fulano de tal tem esta condição ou aquela condição na vida, faz isso, aquilo. interessa o Me presidente. interessa na função pública. Na função pública, nós temos um presidente do CONF que é absolutamente incapaz, ineficiente, um sistema ultrapassado, envelhecido, apesar do rapaz ser jovem. Nós temos em São Paulo uma moça que foi colocada lá, que concorreu contra mim. Eu fui o segundo, ela foi a primeira, porque tinha todo esse peso, né, do sistema a favor dela. Ela é marionete desse sistema como um todo. Isso não pode continuar. Nós temos uma engenharia que eu falar alto. Você acha que é por causa disso que os garotos não têm interesse? O sistema Uai, não o ajuda? sistema todo ele é emborrecedor. Você tem um sistema absoluto, não valoriza. Você não tem, por exemplo, vou te falar como jornalista. Você vai nas emissoras de rádio, televisão, jornais, os economistas são ouvidos, os Muitos, historiadores são ouvidos, os muitos, sociólogos são muitos. ouvidos, os filósofos são ouvidos, mas o engenheiro não é ouvido, porque ele não ocupa espaço. Político. Não ocupa, porque ele não sabe fazer esse espaço ser um espaço de, digamos, de respeitabilidade. Porque o engenheiro, ele acha, eu já percebi isso em inúmeras ocasiões. Nós, jornalistas, temos um mecanismo que se chama preenchimento de um press release. Você faz lá uma nota para a imprensa e solta. E tem gente que acha que isso é milagroso. Não, não. O veículo não vai publicar, mas você começa a abrir uma porta, você começa a dialogar. Eles perderam essa capacidade de dialogar, porque querem resultados imediatos. Quando diz sistema emburrecido, é isso. Já era para ter. Essa pesquisa que eu falei, que está aqui, Que você cobrou lá no. essa pesquisa teria uma função supostamente de ajudar De nisso. ajudar? Só que a própria Quest reconhece e me respondeu, depois eu te mando a resposta oficial deles, que lá no item, no encerramento do documento, diz que a falta de algumas informações impede exatamente isso. Olha, meu Deus do céu. Para Então, que você viu a pesquisa? agora, Gastaram 10 milhões para fazer a pesquisa? não, mais, Mais? Ah, mais. mais. 10 milhões foi para outra coisa. É muito dinheiro para resultados pequenos. Agora, é preciso olhar, olhar crítico, mas um olhar de persistência, porque eles são tinhosos. Essa gente não é fácil, não. Pegaram o osso do poder e querem o poder. Por exemplo, nós não temos um sistema de transparência
de ouvidoria no sistema. Você vai pedir uma informação, é sempre uma informação a resposta é truncada, é lenta, é difícil. Isso já não existe no meio Eu da... acho que para você é difícil, imagina para um garoto Não, novo desiste, participar do sistema. Eu acho que o desiste. sistema, eu discuto isso, que eu acho que o sistema tinha que ter cotas. Eu sabia, no plenário, eu discuto assim, ó, tem que ter cota, porque aqui no plenário do Rio, por exemplo, nós temos quase 100 conselheiros e tem 12 mulheres ou 13 mulheres. É, Isso não incentiva a mulher a participar da discussão política. Garotos, muito pouco, a média de idade do plenário chega em torno de 60 anos, 65 anos, que eu acho que é uma média muito alta. A gente precisa dar uma baixada. então, mas isso é um processo que a gente tem que construir. Eu tenho uma certa resistência a essa questão da cota que você fala, porque me parece que seria uma solução muito boa, mas um pouco na linha da. Não, vai resolver assim. Eu não acredito que resolva assim. A resolução disso tem que vir de baixo para cima. Você tem que ir para a sala de aula, tem que conversar com os diretores, conversar com a moçada, orientar, passar credibilidade, seriedade, confiança. Porque o que o sistema não tem é isso. Como é que você vai mostrar para um jovem que vale a pena ser engenheiro que ele recebe um salário lá embaixo? E um colega dele foi contratado para ser analista. E uma prefeitura onde ele mora, ou que algum amigo mora, não contrata o profissional para trabalhar no dia a dia da atividade. E aí o CREA não vai fiscalizar, não vai lá para punir. Porque tem que ir lá e punir. Ah, não, mas isso é caça às bruxas. Não é caça às bruxas. Você tem que ter a capacidade de elogiar a boa engenharia e de punir a má engenharia. Porque ela é feita de forma muito terrível. Porque o médico mata, não é isso? Ah, um mau médico mata. E um mau engenheiro mata muito mais. Eu me lembro aqui no Rio, muitos anos atrás, o viaduto Paulo de Fronten. Você lembra disso? Pô, você lembra? Há quantos anos? Deve ter uns 50 anos. Sei lá, o mais. O mais. Tá? E quantas obras aquele sujeito que construía na Barra da Tijuca, com areia Que caiu com o areia deputado, foi do mar. deputado Foi deputado com federal. areia do mar, lembra? Areia do mar. Pegar, misturava É areia ali, quer dizer, não dá. Agora, cadê a punição? Ô Zé, deixa eu te fazer pegar nisso. Eu não sei que você tem uma lista de coisas para falar. Não, Nosso tempo duas horas. não é muito grande. Essa questão de estudo à distância para engenharia, qual é a sua visão Eu sou disso? totalmente contrário a isso. Eu acho o seguinte, você pode ter uma outra disciplina não fundamental, não essencial. Você pode fazer à distância. Como é que você vai formar um engenheiro que não conhece um laboratório? Vai formar um cara. Engenheiro do quê vai ser? Não é possível. Hidráulica. Ele não tem um laboratório para funcionar. Na mecânica, se ele não tem um laboratório para poder entender o que está acontecendo, os fenômenos estão ali aplicados, não dá. Agora, a distância, eu sempre achei isso bom caça-níquel. Né? As universidades adoram. E você reduz, põe um professor dando várias aulas, né? Grava e distribui isso. Evidentemente, você barateia o custo da universidade, mas não aumenta o salário do Foi bom você falar professor. isso. O Marco Túlio defende que isso é uma pressão das universidades privadas sobre o ensino. É isso? Você acha também isso? Não, eu acho que a universidade privada tem muito, muito disso, sim. Ela quer reduzir o custo. E aí quer fazer a distância. Fazendo a distância, ela reduz uma porção de dispêndios que ela teria se tivesse esse aluno ali perto. Outra coisa importante, Zé, é porque a gente. A Carmen teve a Carmen, a conselheira federal, e disse que o MEC não recebe o presidente do CREA. Por quê? Você acha que ele conhece o MEC? Por que o presidente do Confea, do Confea não recebe? Por que Não é você recebido não é porque recebido pelo não MEC? tem credibilidade. Porque não tem credibilidade. Quando o sujeito tem credibilidade, constrói uma história firme na direção do interesse público, conhecendo o que é o interesse público, vivendo o interesse público, para valer, não de para inglês ver, você vai adquirindo esse trânsito. E todo mundo te recebe. Você não vai falar em nome de uma causa pessoal, ou de um grupo, etc.
né? O interesse político, por exemplo, eu defendo interesse político. Não tem problema nenhum. O sujeito quer ser candidato, que seja, mas se licencie do cargo. Agora, fizeram aí essa PL 1024 com alterações de Escala alfabética. calendário eleitoral na mão para fazer. Bom, eu vou fazer, me desincompatibilizo, então isso tem que estar aqui, tem que estar ali. Não Os dá. 27 presidentes aprovam essa aí. Como é que pode? Porque acharam que iam ter benefícios prorrogando mais um ano o respectivo mandato, o que é uma pequenez. Lamentavelmente, o interesse tem que estar acima desses interesses pequenos. O sujeito quer ficar um pouquinho mais no poder e aí aceita que a PL faça uma dilatação do prazo e assim ele acomoda, está ali dentro. E muitos conselheiros. Quer ver uma coisa que eu dei outra? Eu entrei há alguns poucos dias atrás. Eu quero saber das diárias, dos jetons, dos deslocamentos que esses conselheiros, no Brasil inteiro, estão tendo. Estão pagando imposto de renda disso? Estão recolhendo os valores tributários que precisam recolher? Eu tenho absoluta certeza que não. Eu pedi ao Confia que me passe um relatório de cada conselheiro federal. Recebeu quanto de diária, quanto de jeton, quanto de deslocamento e o que foi feito com esse dinheiro, para onde foi. E isso para todos os conselhos do Brasil inteiro. Vale para todo mundo. Eu acho que tem uma coisa mais grave aí, que eu acho que é o custo-benefício. Quer dizer, na medida que você paga a esse mar de gente, isso tem que ter uma produção. Você vai na SOEA, que é Aí nós vamos lá, né? Vou te você vai na encontrar lá SOEA, agora. você vai lá, qual é o em resultado Vitória. daquilo? É uma bela festa entre os engenheiros, falando entre si, um para o outro, e se auto-aplaudindo, um olhando para o outro. Agora, a sociedade lá fora não sabe nada do que está acontecendo, até porque não tem nada relevante acontecendo ali. Tem algumas palestras interessantes, mas qual é a relevância? O que está se comunicando para a sociedade brasileira? O que dali sai para ajudar a sociedade brasileira com uma boa engenharia? Você não vê. Você não vê, absolutamente não vê isso. Então, eu acho que isso beira a mediocridade. Além da não aplicação dos recursos de forma efetiva, com resultados práticos, que a gente pode criar uma metodologia, dizer qual foi o resultado na região tal, na cidade tal, porque também fazer palestra, o curso, tem gente que apresenta lá uma planilha de custo para supostamente fazer um curso. Não é nem curso, é uma palestrinha. A gente finge que fez um curso, vai lá e embolsa uma quantia. Então tem muita coisa errada, tem pouca coisa que pode estar funcionando. A gente não vai ter que estar tudo errado. Mas de 0 a 10, 7, O no mínimo. sistema vale 7. 7. Não, o sistema vai dizer de 0 a 10, 7 coisas para corrigir. Ah, Não, a nota do sistema é 2. Do- Notas, quer que eu dê a nota do sistema? É 2. Passou. Sofrível. Não, foi reprovado. Reprovar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Zé, que eu tenho uma coisa que está terminando nosso tempo e eu quero que você dê maiores informações, porque você veio de São Paulo especificamente, não para gravar. E depois eu tenho que dizer porque que você veio para São Paulo especificamente. Mas quer dizer, eu defendo uma tese de que o sistema, os engenheiros, e aí todo o sistema é mal representado no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores e nas É Alerj. verdade. Você reconhece que o engenheiro não participa muito dessa difícil, discussão porque política também da não consegue, sociedade? não Por quê? consegue falar com a população. Não consegue, porque não adquiriu traquejo. Porque o engenheiro fica, com algumas exceções, restrito a um escritório para fazer continha. Nós somos muito mais do que fazedores de conta. Nós somos muito mais do que uma prancheta. Na minha época, nós tínhamos Prancheta, erro de erro de cálculo. cálculo, Você prancheta. lembra? Ou mesmo agora. Porra, então, hoje eles têm como fazer conta, tudo isso. Nós tínhamos, quando começamos a usar maquininha de calcular. Você lembra? Pô, agora, o que é preciso é estar à altura do desafio. Nós temos que colocar a engenharia no nível que a engenharia precisa. Mas para isso, nós temos que romper com o sistema apodrecido. E para romper com o sistema, nós temos que falar pesado. Dá para falar bonzinho. Dá para passar a mão na cabeça, falar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Tá uma porcaria em grande parte.
E dá para mudar isso. Eu queria hoje, agora nós estamos terminando efetivamente, queria que você falasse um já pouco. fez o sinal lá. Efetivamente, o que você você veio participar. Eu Me vim. dá essa Vim, consideração, né? participar aqui do nosso podcast. Eu queria vir, Que eu já voltei. tinha convidado você disse, logo que eu for ao Rio, eu participo. Eu já queria Se vir. você cumpriu, veio aqui participar, eu quero te agedecer. Mas fala um pouco que você veio aqui para uma discussão muito maior, que é uma discussão. O Clube de Engenharia, que é o clube mais antigo do Brasil. 110? Merece todo o respeito. E nesse momento, independentemente do Bogossian ser o presidente, eu gosto do Bogossian, independentemente disso, ele merece, ele casado com a Hildegard Angel, que é uma figura... Faz uma defesa. Filha da Zuzu Angel. Irmão do Stuart. Tem toda uma história espetacular. Independentemente disso, quando ele faz um esforço para defender a soberania nacional, e pouca gente faz isso. Eu não vejo lá em São Paulo o sindicato fazer isso. Eu não vejo o Instituto de Engenharia, onde eu fui conselheiro há muitos anos atrás, fazer isso. Não sei se por covardia ou preguiça. De qualquer maneira, eu não vejo. E olha que lá em São Paulo o volume de engenheiros é muito grande. Sim, né? Mas... Aqui no Rio são 110 mil, São Paulo tem uns 300 ou 400 mil. Mas o Rio de Janeiro sai na frente e defende sai a soberania nacional. Claro que você vai ter outras manifestações pelo Brasil afora, porque nós estamos sendo atacados de uma forma vil, de uma forma criminosa. O Brasil quer parceiros honestos. O Brasil não quer subserviência. Nós não precisamos estar... Esse rapaz que foi eleito deputado federal por São Paulo é filho do Bolsonaro fazendo essa patifaria toda lá fora. Nós não queremos trazer. Ainda pediu para exercer o mandato lá de fora. Pirou na batatinha. Quer ser até candidato a presidente. Mas pirou. No meu tempo a gente dizia pirou na batatinha, porque não Ou dá. viajou na maionese. Viajou na maionese, coisa parecida. Então, quando vem um movimento como este, defesa da soberania, a gente tem que aplaudir. Eu vim para isso. Aí eu iria para o Rio, porque eu gosto muito do Rio. Falei que o primeiro lugar que eu passaria era aqui. Aí liguei, eu queria ver o Carlos Lupe, eu fui do PDT alguns anos atrás, mas não consegui ver, ele deve estar ocupado. Eu não sei, não consegui falar com ele. Eu gosto de vir no Rio falar com algumas pessoas. Eu conheço o Rio de Ipanema de muitos anos atrás. Eu tinha uma namorada que morava em Copacabana, na Miguel Lemos. Eu quase casei com ela, então eu tenho minha mulher atual é carioca. Eu gosto muito do Rio. Então tenho assim, não adianta. Quer dizer que a tua perspectiva, para a gente terminar mesmo, para você depois fazer suas considerações. Eu primeiro agradecer você, nota 10 você. Você dá um brilhante. E eu queria sim, eu acho que 1 hora é pouco, tivemos umas 2 horas, 3 horas para a gente conversar, mas uma podcast de 2, 3 horas as pessoas não assistem. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva de futuro que você está traçando, para esse caminho que você quer. Já que você é um crítico veemente, quanto mais, do sistema, o sistema milionário, eu queria que você dissertasse sobre o que você quer desse sistema e depois você fizesse o seguinte, para a gente não sair daqui e dizer que a gente fez um discurso para derrubar a engenharia, eu queria que você convidasse todos os garotos, se possível, para poder... Primeira coisa, nós temos que colocar o sistema a serviço e não o sistema se utilizar do dinheiro recolhido pelas ARTs, pelas contribuições, etc. Eu acho que nós temos que prestar um serviço público. Em primeiro lugar, e inverter essa relação de forças. Nós temos que tornar tudo absolutamente transparente. O dinheiro utilizado ser publicado online. Nós recebemos tanto, uma prestação de contas mais do que mensal, diária. Entrou isso, aplicamos aquilo, essa é a primeira coisa. O recolhimento da RT, eu defendia sempre uma redução desse valor, mas não pode, porque a lei não permite. Você pode encontrar uma forma, dentro da lei, de oferecer possibilidades de redução. Eu acho que o sistema arrecada muito e faz muito pouco. Presta um serviço de péssima qualidade. Na hora que você vai preencher uma RT, é uma dificuldade enorme. Aqui no Rio também. Também, é verdade. Melhorou um pouquinho, piorou depois. E na hora que você vai fazer, você perde horas seguidas ali para preencher. Acho que o sistema tem que fazer cursos para os jovens. De capacitação. Tem que fazer cursos para os mais experientes também, que tem uma outra fase da vida. Precisam se renovar. Também o sujeito não pode, de repente, achar que não tem mais o que fazer, né? Eu já não tenho mais, já fiquei envelhecido. Não dá para fazer muita coisa. Então, é um sistema mais moderno, um sistema mais honesto, mais justo.
e mais, sobretudo, em poucas palavras, um sistema mais humano. Humanizar o sistema. Não é humanizar a própria engenharia. Bom, Zé, eu queria te agradecer, Zé Manuel, engenheiro Zé Manuel, veio de São Paulo aqui participar do nosso podcast. O Barata não pôde aparecer porque teve um problema pessoal hoje, não pôde aparecer, não pôde vir aqui. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer a você, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua disposição, quero que você continue nessa luta. Eu acho que a luta sua é uma luta pertinente, uma luta interessante, que você precisa. Eu acho que o afastamento seu, se por acaso você se afastar da política da engenharia, dá um gap, vai ter problema, vamos ter problema sério, que eu não vejo outra voz em São Paulo pela engenharia, não vejo outra voz, pelo menos das coisas que eu li, das coisas. Eu acho que você, queria agradecer imensamente você e queria que você desse as suas impressões finais aqui, seus recados finais, e queria agradecer, um abraço a você, felicidade de boa sorte lá em São Paulo. Obrigado, Marco Antônio. Queria agradecer a gentileza do convite, um abraço ao Barata, um abraço ao Roger que está ali, ao rapaz Cauã que está ali, agora tem essa moçada que chegou aí, ó, tudo mais jovem aí. Que vai fazer um outro podcast. É isso, a vida se renova, a gente tem que estar preparado para que os mais jovens acreditem que nós não somos professores porque conhecemos, eles conhecem mais que a gente. Então, vamos falar de internet, eles dão baile em cada um de nós aqui. Nós precisamos muito deles e eles precisam se aproximar do sistema. O sistema é muito fechado, é um sistema arcaico, sistema, eu chamei uma palavra que eu vou reutilizar, que é naftalínico mesmo, aquele cheiro de naftalina. Antigamente tinha, eles não sabem o que é isso. É naftalina que você punha no armário, barata morrer. Então o sistema da engenharia é naftalínico. E nós precisamos mudar isso, arejar novos tempos, trazer essa moçada, mas eles precisam confiar no sistema. Precisam saber que é a casa deles, que é a casa da engenharia brasileira, as casas espalhadas pelo Brasil inteiro, e engenharia com 1 milhão e tantos mil engenheiros desse país afora, não pode continuar claudicante. É isso. Tá bom, obrigado Zé. Antônio, um abraço, Zé Manuel, felicidade, boa sorte. Valeu, hein, Zé. Muito obrigado.